a terra prometida. A última lição desse trimestre, onde nós estudamos o livro de Êxodo. É a lição de número 13, que vem com o tema A Glória do Senhor. E nesse momento eu quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor em Êxodo, no capítulo 33. Êxodo, capítulo 33. Nós vamos ler os versículos 18 em diante. Êxodo capítulo 33, versos 18 em diante, que nos diz o seguinte: Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. Deus respondeu: Eu farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o meu nome, o Senhor, na sua presença. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Ele acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque nenhum ser humano pode me ver e continuar vivo. O Senhor prosseguiu: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o porei em uma fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Em seguida, tirarei a mão e você verá minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Então, o capítulo 33 fala desse pedido de Moisés. É um pedido inusitado. E que pedido é esse? Moisés pediu: Senhor, mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. E, de certa maneira, Deus atendeu o pedido de Moisés. Só que ele não atendeu como todo. Moisés não pôde ver a face de Deus, mas ele pôde contemplar Deus por meio de uma fresta, aonde Deus se revelou de costas. Porque se Moisés visse a glória de Deus como um todo, ele morreria. Mas é interessante notar que a lição ela enfatiza que o ser humano sempre teve esta necessidade, esta ânsia em ver o rosto de Deus. Mas ele não pode vê-lo por conta do pecado. O pecado é a causa de não podermos ver o rosto, porque se víssemos, nós iríamos morrer. Mas, no decorrer da história da humanidade, podemos ver que Deus sempre se revelou, seja por meio da palavra, seja por meio da natureza. Mas sempre Deus se revelou, ele nunca deixou o ser humano ignorante em respeito à sua pessoa. E o resultado desta contemplação foi que Moisés, ao sair do local e se aproximar do povo de Israel, a Bíblia diz que o seu rosto brilhava, o seu rosto resplandecia da glória de Deus. E nós podemos então chegar à seguinte conclusão: quando você tem contato com a presença do Senhor, você nunca é o mesmo. Alguma coisa vai acontecer com você e você estará totalmente mudado. As pessoas olharão e verão algo diferente. Ou seja, se nós dedicarmos tempo na presença de Deus, as pessoas irão contemplar a glória de Deus estampada em nosso rosto, em nossas atitudes. E é interessante é que Deus ele quer se revelar à humanidade por meio do seu caráter. Deus não queria apresentar ao povo de Israel o seu rosto, mas sim que o povo de Israel o conhecesse por meio ali do seu caráter. É por isso que Deus diz o seguinte para Moisés: Moisés, ninguém pôde ver o meu rosto, mas farei com que passe diante de você toda a minha bondade, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Por quê?
Porque quando nós vamos para o Novo Testamento, a concretização do pedido de Moisés ocorre a partir da encarnação. Quando Cristo se encarna e quando Cristo anda juntamente conosco, aí sim nós poderíamos ver a face de Deus. É por isso que o Filipe, ele faz um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Cristo disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e você me pede, mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, só poderemos contemplar o Pai por meio da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que eu quero encerrar lendo as palavras da serva do Senhor. Ela diz: o Senhor lê a sinceridade e o propósito altruísta do coração de seu servo e condescende em conversar com esse frágil mortal, face a face, como um homem fala com seu amigo. Moisés lançou a si mesmo e todo o seu fardo sobre Deus e livremente derramou o seu coração perante ele. O Senhor não reprova o seu servo, mas se curva para ouvir suas súplicas. Que petição de um ser humano finito, mortal! Mas ele é repelido? Deus o reprova por sua presunção? Não. Ouvimos as graciosas palavras: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Ou seja, se você quer contemplar a Deus, contemple-o por meio do caráter. Então, que lições nós podemos tirar de toda a lição voltada ali para o livro de Êxodo? Primeiro, é que Deus, ele age em meio ao seu povo, mesmo diante do sofrimento. E sempre Deus provê um escape, ou seja, sempre Deus levantará um libertador. E por meio deste homem, por meio dessa mulher, Deus fará prodígios. Mas também vale ressaltar que em meio à escravidão, principalmente a escravidão do pecado, Deus levantou o supremo libertador, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, se eu pudesse resumir essa lição, eu poderia resumir nas seguintes palavras: Cristo Jesus é maior do que Moisés, porque Moisés libertou Israel da escravidão do Egito, mas não teve o poder de tirar o Egito do coração de Israel. Mas Jesus Cristo não apenas nos liberta dos cativeiros desse mundo, mas nos libertou do pior cativeiro em que o ser humano pôde estar, que é o cativeiro do pecado. E não apenas nos liberta da escravidão do pecado, mas também da presença do pecado. E assim encerramos esta linda história, que é a história de Moisés. Moisés saindo do monte, resplandecendo da glória de Deus e comunicando ao povo a lei de Deus. Mas nós sabemos que o ser humano ele é finito. Moisés morreu e, como adventistas, cremos que Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Mas Moisés deixou um sucessor. E, com base nestas palavras, nós entraremos na próxima semana estudando sobre o livro de Josué. Ou seja, o tema geral é sucessor, lições de fé e liderança no livro de Josué. Te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina.